Estamos de volta com mais um Sem Papas na Língua. E o nosso entrevistado de hoje, ele vem com uma herança, ele é herdeiro de um dos protagonistas de Caruaru. Ele é herdeiro de um político que teve simplesmente 12 mandatos consecutivos de vereador em Caruaru. Isso mesmo, 12 mandatos consecutivos sem nunca ter conhecido o desprazer que é o gosto da derrota. Ele tem 34 anos, foi conselheiro tutelar e foi eleito em 2024 com 3.155 votos. Eu estou com ele, Hugo Leonardo Chaves. Hugo, obrigado. Eu que agradeço o convite. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que o pessoal estiver assistindo, né? Justo. A todos que fazem parte e que estão assistindo do Sem Papas na Língua. Te agradeço, Ramon, pelo convite e vamos conversar, né? Hugo, primeiro eu gosto sempre de começar pelo começo, né? Como veio essa vontade política? Porque você era conselheiro tutelar, sempre esteve ali com seu pai, que foi esse mestre na Câmara dos Vereadores. Mas como veio esse gosto? Você sempre teve esse gosto político ou não? Foi incentivado a isso? Ele está se criando, né? Ele começou a se criar no conselho, por, querendo ou não, fazer políticas públicas, mas não se vendo enquanto vereador. Eu não tinha a mínima intenção de ser. E tá se criando agora, né? Depois que eu me elegi, eu tô amando ser, tô amando fazer esse tipo de trabalho. Você se sente muito vivo, né? Fazendo a diferença na vida das pessoas, né? É um retorno muito gratificante a gente conseguir levar a política pública, a gente conseguir fazer algo de diferente, a gente trazer felicidade e alegria na vida do cidadão caruaruense. E o que ajuda também é que meu pai sempre me ensinou a amar, respirar e respeitar a nossa terra, né, a Princesa do Agreste. Então, enquanto conselheiro, eu fiz muito por Caruaru no papel de ser conselheiro, mas não na intenção de ser político. E quando meu pai me chamou, sentou e disse: "O candidato é você", que para mim foi uma grande surpresa. A vivência no Conselho Tutelar, fazer política pública diretamente, andar pelas periferias, estar junto da população, né? Conhecer e vivenciar as pessoas que vivem em vulnerabilidade social e estar na ponta do trabalho me incentivou e me deu forças para estar candidato. E aí foi quando eu realmente pensei, passei um tempo pensando e conversei com meu pai e disse: "Não, eu aceito esse desafio". Porque independente do seu pai ser quem é, ser candidato é difícil. Há quem pensa que seja fácil, mas não é, né? Uma rotina exaustiva ali de pré-campanha, de campanha. Mas falam-se nas rodas políticas que não foi assim uma escolha simples. Não, eu quero sair. Houve uma imposição da família. Pai, já tá na hora, o senhor já teve 12 mandatos, já tá com idade. Ou não, essa decisão veio dele. Essa decisão foi exclusiva dele. Eu acreditava que o candidato era ele. Eu acreditava que eu só tiraria meu pai da Câmara dentro de um caixão, né? Ele vai se reeleger, e no dia que ele não quiser mais é o dia que ele não tiver mais vida, né? Então foi uma surpresa para todos, né? Até porque ele estava com esse problema de saúde e ele não vinha externando para a família. Ele tem uma secretária chamada Gorete, que continua comigo, que guarda as sete chaves, todos os segredos dele, né? Inclusive o problema de saúde que ele está hoje, né? E foi principalmente por esse problema de saúde que ele realmente pensou e disse: "Não, agora não dá mais, não vou conseguir empenhar e desenvolver o trabalho que eu sempre realizei, e eu preciso colocar alguém". Eu acho que ele foi sábio e inteligente, porque a gente tem que saber a hora de parar. E ele parou sem nunca ter conhecido o gosto Da de uma derrota. derrota. É uma curiosidade minha. Ele já falou qual é esse gosto? Em algum momento ele já comentou com a família. Porque assim,
48 anos, 12 mandatos, sem nunca ter perdido uma, é difícil. Então, em algum momento, ele comentou qual é esse sabor ou não? Nunca. Ele tem muito orgulho, né, de toda a trajetória política, inclusive das vitórias consecutivas. Ele fala sempre, sim, de, ter- de ser sempre um vencedor. Ele tem muito orgulho de tudo que ele faz e de viver de política, né? Na despedida dele da Câmara, teve uma situação que eu acho que não é um marco só na vida dele, é um marco na vida do Poder Legislativo desse município. Que, querendo ou não, um vereador que teve vida pública por tanto tempo, ele entrou como, naquele tempo podia, né, como faxineiro da Câmara aos 13 anos, então saiu da Câmara aos 78, né, 78. E ele se ajoelhou, e aquilo ali vai ficar pra minha memória. Eu acho que na biografia dele tem que ter. Ele se ajoelhou, beijou o solo da Câmara, chorando, né? E disse: esse solo aqui pra mim é sagrado. Então, ele viveu. É uma história a vida É, toda, né? E detalhe, sem nenhuma mácula. é, Isso é que é o importante, porque esse tempo longo de vida pública sem nenhuma mácula é. é difícil nos dias de hoje. A gente fez esse prefácio falando da história do seu pai, porque não tem como falar de você Sem falar sem dele. falar do seu pai, né? Então a gente precisava enaltecer, né, esse político e realmente fazer esse prefácio sobre essa história de onde você veio. Agora, Hugo, tem uma coisa interessante que a gente sempre fala que voto não se transfere. Em todas as políticas, fulano não vai ser, mas vai indicar. Mas isso não é garantia dele ser eleito porque voto não se transfere. O que aconteceu? Que além de ter transferido a totalidade dos votos que seu pai teve na última eleição, você teve mais. Qual foi esse segredo? Porque se é difícil transferir a totalidade e você ainda ter mais do que você teve, de que ele teve na última eleição, qual foi o segredo? Onde foi o acerto? Eu acredito que uma eleição é um somatório de fatos, né? A vitória de uma eleição. E eu acho que a gente teve muitas pequenas vitórias que resultou nessa grande conquista. Eu fui um candidato de 60 dias. Eu não era vereador. É porque até então tava naquele impasse, todo mundo, cada um que apostasse, não, Leonardo não vai deixar, vai, então foi Eu bem. fui, eu fui um candidato de 60 dias. Dentro desses 60 dias, eu fiz uma campanha muito intensa. Eu acho que eu desconheço um vereador, um candidato a vereador que teve uma intensidade de campanha tão grande quanto a minha. Então eu fazia 7 reuniões por dia. Eu sou muito de me dedicar ao máximo a tudo que eu faço, então não foi diferente na campanha. Eu conversei, convenci, consegui muitos apoios, muitas pessoas que não estavam com meu pai aderiram à minha campanha. A grande dificuldade da, da transferência de voto é porque você acha que ela. Todo mundo acha que ela tem que ser natural. E É automático e não ela é. não é. Você tem que conquistar, reconquistar. Sim. Né? Eles votavam em um candidato. Eles são indicados a votar em outro. Só é uma indicação. Você tem que conquistar aquele voto. Então eu tive que me reunir com toda a base, conversar. Eu não. Muitas lideranças políticas do meu pai eu nem conhecia. Eu não era voltado à política. Então eu tive que convencê-los, conhecê-los, trazer eles para perto, mostrar que eu sou uma pessoa tão fiel e tão bem relacionada e que eu conseguiria representá-los no poder legislativo aqui do município. Então foi uma conquista de muitas lideranças que já estavam e outras que chegaram. E aí eu trouxe também essa pegada de juventude, né? Um político jovem, querendo ou não, sou o vereador mais jovem aqui de Caruaru, não sei, com a volta de Aline, acho que a Aline era mais nova do que eu, mas naquele momento eu levantava essa bandeira, eu tinha um trabalho já realizado no Conselho Tutelar, eu, querendo ou não, já trouxe também um corpo técnico que meu pai já não tinha, né? Com pessoas mais especializadas em trabalhos específicos, então assim, eu tem outra pegada, né? E acho que tudo deu muito certo,
né? Até a margem do que é dar pra errar, a margem do que é Pra dar pra ser errado. errado, né? Então, assim, teve traições, teve. Sempre tem. É, Política tem dessas coisas. e nessa margem a gente conseguiu os 3.155 votos. E acredito que o trabalho político da gente só tem crescido desde então. Eu realmente estou aprendendo a ser político no meu dia a dia. Então, eu acredito muito que a gente tem, tende a crescer, né? Enquanto vereador, enquanto político, enquanto grupo, né? No meio da eleição mesmo, meu pai quando chegou em mim disse, Hugo, vou estar sempre lhe ajudando e a gente vai ter um mandato compartilhado. E aí me veio a ideia, né? Porque eu sempre fui muito grupo. E aí eu disse, não, pai, eu só quero ser um representante. Eu quero que meu mandato seja compartilhado em geral, com minhas lideranças, com meu grupo, com a população de Caruaru. Eu só vou estar ali à frente. Mas quem tiver para somar e ajudar, quem quiser fazer parte, estar do lado, quem quiser se associar ao gabinete, a gente está aqui para fazer parceria. Isso é importante, porque política é isso, É. né? Só que não é bem dessa forma que a maioria trabalha. Foi uma surpresa para vocês esses 3.155 votos, tendo em vista a última votação do seu pai, que foi um pouco menor, 800 votos menor. Ou não, vocês esperavam, trabalhavam e a conta era essa? Quando abriu as urnas, foi uma surpresa ou não? Ah, tá dentro do esperado. Ou foi uma decepção, não, eu esperava mais. Eu acho que foi o que a gente esperava, por tudo que aconteceu na campanha. No início, meu pai estando próximo e eu vendo as pessoas aderindo à campanha. No meio da campanha, meu pai adoeceu e ele entendeu que as coisas estavam fluindo e disse: realmente eu posso descansar. Então, acho que do meio da campanha foi uma carreira solo. E aí ele ficou mais nas redes no WhatsApp, nos meios de comunicação, conversando com os amigos, mais em casa, descansando. E quando quando sim, aí teve as questões do afastamento dele, aquilo me assustou um pouco, né? Só Imagina. que continuam as pessoas aderindo, aí daí começou as traições e a gente fazendo cálculo, vai dar certo, não vai. E aí, no final a gente achou, a gente vai bater os 3.000 votos. E aí subiu um pouquinho. Até porque essa última eleição, se você olhar os números, foram assim, um aumento expressivo de candidatos com 3.000 votos, 3.500, 4.000 votos, sempre bem acima desse aspecto. Porque em outras eleições nós tivemos muitas candidaturas, com 1.700, 1.500, 1.200, 900. Nessa não. Nessa estava ali uma concorrência absurda, muitos candidatos com previsões de ter muitos votos. Então, assim, ou você trabalhava para passar disso, ou corria o risco de não entrar, né? Então, quando abre as urnas, que foi correspondente ao seu trabalho, eu acredito que dá aquela sensação de dever cumprido. Hugo foi eleito, comemoração, planejamentos. Qual foi o primeiro conselho do seu pai? Que eu acredito que tenha tido. Ai, filho, quando você assumir isso e isso. Acho que o primeiro foi dizer que dentro na Câmara não se tem amigos. Forte. É, se tem colegas e nunca confie em ninguém, por mais que pareça ser confiável. Até porque são concorrentes, É, né? Não estão ali, mas passou, chegou perto da eleição, todo mundo é concorrente um do outro. e humildade. Ele disse que eu me mantesse como eu sou, a gente ia longe, mas que eu não perdesse a humildade. Acho que foi os dois primeiros conselhos iniciais. E contudo, ele foi vendo que as coisas estavam caminhando bem, e cada vez ele foi se afastando mais. Mas sempre que eu posso, eu chamo, converso, eu digo como é que o gabinete tá indo, como é que a Câmara tá indo. Mas ele se afastou muito do Poder Legislativo, que eu acho que é algo também que ele ainda está se acostumando, né? A Eu aposentadoria. imagino, porque foi uma vida É, toda, né? E feito eu vi em alguma entrevista que ele deu, que ele disse que não era mais vereador, mas não deixava de estar na política. Porque uma pessoa que vive a vida toda na política não tem como simplesmente, eu não quero saber, né?
Até porque tem várias pessoas ali, requisito, que chamam, que conversam, enfim, é um processo. Ele ainda me ajuda muito na questão externa, né? Mas dentro da Câmara ele não vai mais. Ele só foi uma vez esse ano. E agora, dia 20, eu acho. Acho que é dia 20 a gente vai fazer uma homenagem a Capitão Zé Luiz, né? Pelo serviço prestado aqui na cidade. E- que é um grande amigo dele e uma pessoa ícone, né? Do nosso município. E ele vai estar presente. Hugo tomou posse. Quais foram os primeiros projetos que vêm em sua mente? Não que você já tenha colocado, porque a gente tem pouco tempo. Mas o que é que você pensa? Qual projeto você diz assim, não, esse projeto eu vou batalhar porque é necessário e é uma coisa que eu vejo que realmente é em benefício da população. O que é que passa pela sua cabeça para fazer decorrente esses 4 anos? Pós-eleição já se começou um- uma conversa e um debate muito grande sobre a mesa diretora da Câmara, né? Então acho que de outubro a dezembro foi mesa diretora, né? Aí quando Bruno venceu, eu fiquei como terceiro secretário. Aí hoje eu estou como presidente da Comissão de Legislação e Leis, presidente da Comissão de Direitos Humanos, sou membro da Comissão de Saúde, membro da Comissão de Juventude. Então É isso muita coisa. sou também tenho cadeira representativa no Conselho de Direito do Condica, né, do município. Então de outubro a dezembro foi costurar essas cadeiras, né? E a partir de janeiro foi a correlação com o poder executivo, né? Prefeitura, secretários adjuntos, todas as secretarias, né? Os departamentos, para entender o que cada um faz, o que cada um poderia me ajudar enquanto gabinete, essa relação gabinete e poder executivo, e entender a Câmara também, né? Foi em correlação com outros vereadores, né, com os membros das comissões das quais eu fazia parte, com a própria casa e com o entendimento do que era requerimento, do que era ofício, do que era indicação, do que é projeto de lei. Então foi um momento de aprendizagem logo no início. E depois dessa parte, a gente começou também a reorganizar nosso grupo e com a equipe que eu estou mais técnica, começar a pensar sobre projetos. E os projetos a gente está direcionando muito para a área de agricultura familiar, para a área eh, de juventude, né? A área de empreendedorismo e para a área da cultura. Então são áreas que eu me identifico, áreas das quais eu já trabalhei de certa forma, né? E a gente está fazendo mais projetos direcionados a esses grupos políticos. O mandato do teu pai, ele foi muito direcionado para a zona rural, Isso. né? O seu também será, a maior parte da direção será para isso? Ou você realmente, como você comentou agora, você vai descentralizar todo esse mandato? Hoje ele está mais descentralizado, mas não deixa de eh, ter sua parte direcionada à agricultura familiar, né? Eu vou dar um exemplo que é algumas ações que a gente está conseguindo realizar na zona rural, que é uma ação em conjunto, né, com a prefeitura. Tiveram algumas ações nas zonas rurais sobre a caravana da saúde. Então eu participei, eu tive presente, eu direcionei algumas comunidades, eu dei algumas ideias. Essa caravana da saúde já está me dando novas ideias da gente começar a trazer também políticas públicas para zonas rurais das quais não tem só esses eventos, porque a caravana da saúde ela é direcionada para as comunidades que estão tendo as ações culturais, né? Então, Sim. quando tem o polo do São João na Roça, então aquela localidade ela chega com a caravana da saúde numa data anterior e faz um mutirão, né, nessa área. E a minha ideia de projeto, que já realizei, que já apresentei, é para a gente levar também essas caravanas para comunidades que realmente não exista nenhum tipo de política pública, né? A gente tem, por exemplo, comunidades como Carapotóis, Dois Riachos, Carapotóis é uma coisa absurda de Caldeirão, descaso. é, Santa Maria, que não se tem um posto de saúde, não se tem é, Nada. praticamente nenhum tipo de benfeitoria ali.
E a gente levar pelo menos uma movimentação, uma ação que traga anualmente ou a cada 6 meses esse tipo de, De ação. de movimento, né, que traga benfeitorias na área da saúde, o odontofar, o odonto móvel, o farmamóvel, né, castração de animais, né, projetos culturais, né, por que não? Um atendimento específico de algum tipo de ONG que a gente faça parceria, para que naquele momento a comunidade seja minimamente visada e atendida, né? Até porque o público também não é muito extenso. E se a gente consegue dar um suporte, né, levando o CRAS, né, o Centro de Referência de Assistência Social também para poder fazer o cadastro daquelas pessoas, a gente consegue levar a política pública aonde ela ainda não chegou. Então minha vontade de fazer política foi essa, porque no Conselho Tutelar é com essas pessoas que eu trabalhava, Sim. né, as pessoas de mais vulnerabilidade, as pessoas da periferia da cidade também, né, que são as pessoas que mais necessitam de ser cuidadas. E a política, ela é a arte de transformar a vida das pessoas. É para isso que a política serve, porque a política, ela tá em tudo em nossa vida. Tudo é decidido na política. Então, se o trabalho de um ente do poder não for mudar a vida das pessoas, de que serve ele tá ali? Você sabe que a zona rural de Caruaru, ela compreende um espaço territorial muito mais, assim, absurdamente maior do que a zona urbana. Mas a gente não vê o poder público ali pressionando para que coisas novas aconteçam na zona rural. O que é que você acha que falta? Porque hoje em dia eu vejo que a zona rural é só o básico. Um carro-pipa, quando você vai pedir a um vereador, vai pedir na secretaria. É uma estrada que, no meu ponto de vista, era para ser feito bem mais bem feito, mas é só isso. O que você acha que poderia, assim, revolucionar a zona rural? Eu acredito que o olhar político, né? Eu vejo em Rodrigo, no prefeito Rodrigo Pinheiro, esse olhar mais direcionado, né? Eu vejo muito em Daisy, pelo trabalho que ela fazia à frente da Secretaria de Direitos Humanos, né, na SDSDH, e eu vejo isso em Raquel. Como eu posso dizer isso? A população do nosso município, da Zona Rural, ela viveu e vive de caminhão d'água. E a água é o bem mais precioso Sim. de todos nós, né? Eu acho que a água é o mínimo que a gente pode ofertar ao ser humano. É o mínimo. Então, a política pública que Raquel está trazendo agora para o agreste de do nosso Pernambuco é água encanada, tratada do Rio São Francisco para todos os caruaruenses e cidadãos do agreste de Pernambuco. Então, assim, é um projeto incrível, um projeto realmente revolucionário e que em 2 anos eu acredito que estará 100% implementado aqui. Um desses projetos, um pequeno projeto de todos esses projetos que é um grande trabalho a ser realizado, foi até de autoria do meu pai, no governo de João Lira Neto, quando ele assumiu Pernambuco, pelo aquele curto período. Meu pai fez um projeto direcionado ao terceiro distrito aqui da zona rural de nosso município, que é aquela área que fica entre Caruaru, né, Caruaru no sentido urbano, para Riacho das Almas. E ali tem Serra Verde, Saguim, Malhada de Pedra, Serra Velha, Riacho do Viado, Sim, Gonçalo Ferreira, Serra dos Pintos, Raposo. É uma localidade grande. sim. E meu pai fez um projeto para uma implementação de um abastecimento de água para ser distribuído por gravidade. Ele entregou na época uma indicação, não era um projeto, uma indicação ao governo do estado. E aquela indicação meio que morreu naquele tempo para cá. E agora a Raquel vai implementar essa indicação que foi realizada há anos atrás, há bastante tempo atrás, né? E já está com o projeto aprovado pela PAC Eventos, PAC Seleções, pela PAC Seleções. O valor desse projeto já está sendo, já foi autorizado
por valor de 14,5 milhões de reais. E dentro desses 2 anos ele vai ser implementado e começar. Ele, na verdade, já está sendo. Está nas suas primeiras etapas, né? Com a mudança, né? Porque a água vinha de Riacho das Almas para Caruaru, pela Barra de Casinho, né? E agora pelo Rio São Francisco, ele vai ser direcionado de Caruaru para Riacho das Almas e depois vai ter a implementação desse sistema de abastecimento de água, o SAA, né? Em Serra Verde. E de Serra Verde ele será distribuído para todo o terceiro distrito do nosso município, inclusive para Riacho das Almas, por gravidade. Então, é a gente deixando de lado essa política só assistencialista, de levar o caminhão de água para as casas, né? Sim. E trazendo dignidade à população da zona rural do Caruaruense, que é o mínimo que ela precisa, é água em suas torneiras. Se a zona rural tivesse água, ela não queria mais nada, porque é o ponto. E o segundo e o terceiro distrito, se eu não me engano, é o que mais sofre com água, é o que tem mais seca, né? Porque o primeiro distrito ainda tem muito minador, ainda chove mais, o quarto distrito ainda é mais ou menos, mas o segundo e o terceiro é assim uma coisa absurda, o quanto parece assim, ser bem uma coisa semiárido, uma coisa bem com falta de água mesmo. Então, assim, é um projeto bem relevante que espero que realmente chegue. A governadora colocou água em Itaúna, né? Colocou água no Rafael, Cachoeira Seca, está chegando agora em Riacho Doce. Apresentei agora um projeto de lei, não, projeto de lei não, uma indicação para ela também, para o gerente da Compesa, Antônio Freire, para o governo do estado, de continuar essa água de Riacho Doce para Dois Riachos, né? Que é também uma localidade que sofre bastante com a falta de água. Então, as localidades que eu estou vendo que a água não está chegando, eu estou fazendo indicações para que a gente fui conversar com o gerente da Compesa, até o Antônio, sobre a possibilidade de não virar só uma indicação e de se transformar em uma ação. E ele disse que a possibilidade era alta, né? Ele conversou bastante comigo, que a ideia realmente é que a zona rural de Caruaru, e não só a zona rural de Caruaru, a zona rural de todo o Agreste seja gratificada com a água do Rio São Francisco. Eu acho bem difícil isso acontecer. Espero eu que aconteça, que eu nasci e me criei na zona rural, mas se ele teria que ter mesmo muita vontade política, porque assim é um território muito extenso e assim o valor para ser gasto para isso vai ser absurdo. Então, eu não pode ser que aconteça agora de uma hora para outra. Eu duvido muito que eles saiam, porque assim a gente tem setores da zona rural que muita gente nem sabe que existe, né? Assim, coisas bem nos rincões da zona rural. Então, eu acho bem difícil eles conseguirem abranger tudo isso. É porque são projetos realmente caros, né? Sim. Mais que vale a pena. Você Muito. pensar no valor de 14,5 milhões. É um valor extraordinário, um valor imenso, né? Mas eu acho que é pouco para uma população que vive ali no terceiro distrito, nessa necessidade. E saber com que eles vão receber a água encanada do Rio São Francisco é muito gratificante. E dá muito orgulho até do meu pai, né? Porque se iniciou Sim. há anos atrás, no momento que ele teve essa ideia. Leonardo, ele contribuiu muito para várias coisas de Caruaru, né? Porque são 48 anos como vereador. E assim, várias coisas que chegou, se eu não me engano, em Cachoeira Seca tem algumas obras que foi pedido dele, se eu não me engano, uma creche, uma escola. E assim, em toda a zona rural, ele atuou muito. Mas vamos puxar para a Câmara. Já há essa disputa por território na Câmara? Você já sentiu isso? Porque assim, tem não, aquele bairro ali é meu, como se bairro ou zona rural tivesse dono. Você já sentiu que já existe isso? Você já presenciou nesse seu mandato? Porque em outros com certeza tem, a gente não tem por que negar, porque tem isso e a gente já viu várias discussões na Câmara sobre isso, mas você já sentiu que existe alguma diferença sobre isso Eu acredito que se existe um respeito, né? Porque tem vereadores que têm um trabalho mais intensificado em determinadas áreas, né? E fica mais difícil de se entrar naquela área. Vamos dizer, eu tenho um ponto específico, eu vou falar em nomear, Sim, por exemplo, claro. o vereador Galego de Lages.
né? Até o nome já diz, né? De lá. Lages, no Juá, né? Também ali no sítio Juá, tem localidades que ele tem um trabalho muito forte já realizado. Ele já trouxe muitas ações, ele trouxe muitas benfeitorias junto com o governo do estado, junto com o governo do município, ele enquanto gabinete, então ele já tem um trabalho forte realizado ali naquela comunidade. Então fica mais difícil outro vereador querer apresentar e concorrer Tem naquela situação. regiões que não tem nem como você É, chegar, porque tem uma pessoa que faz realmente um trabalho importante, né? Agora, quando tem lugares que o vereador só vai na época da eleição e quer ser dono, aí fica isso. mais difícil. Aí eu dei o exemplo da zona rural, eu posso trazer para a cidade também. Vital, né? O vereador Vital é o secretário de Que é da obra. cidade alta, né? É. Letal ele tem um trabalho muito forte também ali na Cidade Alta, né? No bairro No bairro Agamenon. Agamenon. E tem um trabalho social muito bonito. Ele me convidou até para conhecer. E é muito difícil você chegar e concorrer sem nunca ter apresentado nenhum projeto, sem nunca ter realizado nenhuma benfeitoria, sem ter trazido algum tipo de política pública com uma pessoa que já tem Sim. um histórico naquele bairro de políticas públicas, de trabalho realizado e de benfeitorias à população, né? Aí se tem essa questão de ser um pouco bairrista, né? Já meu pai, ele tem um trabalho muito Descentralizado. descentralizado. Então a gente não tem um bairro que a gente tem uma votação tão expressiva, mas em todo bairro a gente tem uma votação bacana. Né? E às vezes bairros que você diz assim, esse bairro é de tal vereador, né? A gente fala de Salgado, a gente só lembra de Edmilson, a gente só lembra de Cabo Cardoso, Sim, Mary, tem bairro que é Fagner, bem. né? Que o bairro Salgado é imenso, né? Mas a gente tem um trabalho muito bom lá também, entendeu? Então a gente não vai ter a votação expressiva que eles têm de 800, 900 votos em um bairro só. A gente tem 100 aqui, 100 ali. 100 Mas aqui. ganha que a galinha enche o papo, né? É. Eu não vou perguntar o segredo, porque segredo não se revela. Mas qual é um adjetivo que fez teu pai permanecer por 48 anos como vereador? Foi só a simplicidade ou teve alguma? Porque assim, eu acho uma coisa admirável você se manter durante 12 mandatos sem nenhuma derrota. Porque a gente já teve vereador que teve 6 mandatos, 7, 8, mas perdiam um ali no outro ano. E Leonardo não, foi ininterrupto. Então, assim, qual o adjetivo que você daria para esse feito? Porque é um marco Fidelidade. Fidelidade com quem esteve com com a ele. gente. Isso é importante. Na É, política a gente sabe o tanto de traição, de coisa. é. E o que eu acho assim na política uma coisa muito feia é a ingratidão. Né? Então, seu pai foi isso, foi fidelidade. Fidelidade. Fidelidade é quem acredita nele, fidelidade às pessoas que estão ao lado dele, fidelidade aos princípios, fidelidade aos eleitores, né? E ele é muito traído e foi muito traído em toda a sua história política, mas ele nunca traiu ninguém. Então, e ele abraçou muitas vezes quem o traiu e foi traído novamente. Então, assim, ele é muito fiel. E ele briga. O pessoal fala, não, Leonardo Chaves, ele sempre foi muito governista, né? Eu sempre digo, ele sempre foi governo. Não tem uma coisa que ele foi oposição, ele sempre foi governo. Ele sempre foi muito governista. Porém, ele sempre teve ao lado de pessoas que estavam no governo, né? Ele teve a sorte de, nessas situações, ele nunca apoiou um prefeito que perdeu, então isso também ajuda, Importante. mas ele sempre bateu muito de frente com todos os governistas, pela sua população. Então, assim, entre ficar ao lado de um prefeito e o seu povo que acredita, que é fiel a você, ele sempre teve ao lado da população. Então, assim, ele não é um vereador, nunca foi um vereador fácil para nenhum prefeito. Sempre esteve ao lado dos prefeitos, mas nunca foi um vereador fácil de uma ótima relação. Ele tinha boas relações, mas ele sempre cobrou muito, ele sempre brigou muito, ele sempre preferiu estar ao lado do povo. Isso é verdade, porque eu acompanho política e estudo política há 18 anos, e mesmo ele sendo governista, eu sempre vi ele na tribuna cobrando coisas que a imprensa dizia, a senhora, Leonardo não é governo, não faz muito sentido.
né? Então, realmente, ele tinha essa coisa de não ser fácil, porque ali, entre ele tá chalerando o governo e falar pelo povo, isso aí eu defendo em qualquer lugar, porque eu vi várias vezes que ele sempre em discurso em favor do povo. Então, eu acho que isso é uma marca que você vai levar para você também. Quando você tiver de escolher entre defender o governo e falar pelo povo, você vai falar pelo povo. Eu acho que não teve um governo que eu não lembre de meu pai subir na tribuna para bater, independente dele estar ao lado. Então, todas as vezes. E aí eu tô falando de todos os prefeitos que eu lembro, né? Eu lembro dele subir, ele estava ao lado do Tony Gel e subir na tribuna para brigar com o Tony Gel. Com o Queiroz foi do mesmo jeito, com o Raquel. Com o Raquel foi até engraçado, ele chegou a entregar na tribuna a liderança do governo. Ele era o líder do governo de Raquel, não estava satisfeito com a questão do seu. Do Porque seu dizem as má línguas que Raquel também não é fácil de lidar, né? Venhamos e convenhamos. Você pode não concordar, mas no meio político diz que Rodrigo é bem superior a ela quanto a isso. eu não tive esse convívio com Raquel. Por isso que eu não lhe fiz essa pergunta, porque se eu dissesse assim, quem é melhor de conversar, Rodrigo ou Raquel? Você diz, eu não tive esse convívio e realmente você não teve. Então, é só o que dizem as más línguas, né? O que corre ali no meio político é que é isso. E com o Rodrigo eu tô tendo uma boa relação, ele é aberto ao diálogo. A gente tem uma idade um pouco parecida, né? E a forma de fazer política também muito similar. Então, é, é realmente uma pessoa que pensa de uma forma mais técnica, por exemplo, né? A política ela tem que ser feita, na minha visão, de forma técnica também, Sim. né? E temos um alinhamento nesse sentido. Então as coisas estão fluindo muito bem nesse governo. Hugo, eu sei que faz 5 meses, vai fazer 5 meses ainda que você assumiu, mas eu acredito que você tenha acompanhado, e se não acompanhou, você pode falar apenas desses 5 meses. O que aconteceu que a construção da Câmara empacou? Porque Bruno disse que entregava o ano passado, no meio do ano, depois em dezembro entregava uma parte e até agora ninguém vê nem falar. Porque Caruaru é uma cidade gigante, a Câmara recebe valores razoáveis, já recebeu emendas de deputados, enfim. Qual é o entrave? A construção da Câmara começou com um fundo, né, direcionado que meu pai criou. E posteriormente isso começou o processo licitatório, né, realizado por Bruno Lambreta, com dinheiro em caixa, né, e que pós o processo licitatório, a empresa que venceu o processo começou a fazer a construção da Câmara, só que alegou problemas técnicos e abandonou a obra, né? E aí começou esse entrave de realmente novo processo, chama nova empresa. E pelo que eu tenho uma dúvida ainda, eu acho que é a terceira empresa que está assumindo agora. Porém, é uma empresa que já tem muitas obras aqui no nosso município. Eu estou esquecido o nome da empresa agora. E a gente, né, Bruno, Lambreta, os vereadores estamos muito animados com essa empresa agora, porque é uma empresa que tem uma responsabilidade muito grande, que já tem trabalho prestado aqui no nosso município e a gente está acreditando que realmente ela vai terminar e finalizar a obra da Câmara, né? Até pelo quantitativo de funcionários que estão trabalhando já mostra outro ritmo, né? Se eu não me engano, a empresa anterior vinha com 15, 20 funcionários e essa agora chegou a ter 50 funcionários trabalhando em um dia. Tem uma previsão? Tem. A previsão que a Câmara, que Bruno, que está à frente, né, como presidente da Câmara, almeja, é o aniversário do nossa cidade no ano que vem. E aí também teve várias viagens para Brasília, né, de alguns vereadores, Sim. do próprio Bruno, minha, atrás de recursos para que esse projeto vire realidade, né? E tiveram muitas emendas direcionadas de deputados federais nesse sentido. E eu acredito que dia 18 de maio de 2026 a Câmara de Caruaru será inaugurada. Vamos falar de São João. A gente sabe que é uma coisa bem exclusiva da Secretaria e do Poder Executivo. Mas chega
a Câmara dos Vereadores para opiniões sobre o São João, como deveria fazer, como desse jeito é melhor, para onde leva tal atração, tá? Ou não, a Câmara, o Legislativo é totalmente excluso disso. É algo de responsabilidade do Poder Executivo, né? Sim. A gente tem, enquanto vereador, o papel de fiscalizar, né? Apresentar alguns projetos. Eu teve um projeto até do vereador delegado Lessa, né? Que foi um projeto que ele apresentou bem, Amplo, não, enxuto, bem, eu esqueci até a palavra correta para se falar, mas um projeto difícil de ser de executado. ser executado. Tem a ver com aquela lei, Que foi a proibição de vir em algumas bandas algumas que... bandas Que não faz muito sentido, não. e aí teve um debate no Poder Legislativo. Eu, como presidente da Comissão de Legislação e Leis, a gente tem que apreciar, e as comissões começaram a apreciar, e junto com a consultoria jurídica da própria Câmara, a gente entendeu que era inconstitucional, né? E, sei lá, não fazia muito. Tem projeto que não faz muito sentido. Agora tem um que foi aprovado por unanimidade, se eu não me engano, que, se eu não me engano, é de Silvio Nascimento, sobre a proibição de cigarros eletrônicos em praça pública e É. tal. É um projeto interessante. Agora a grande questão é, a prefeitura vai fiscalizar isso como? Porque Foi. tem que se ater a isso, porque não adianta aprovar um projeto e ele não sei por que, veja. Vamos dizer que no Marco Zero fica ali sempre os guardas municipais, a destra, a antiga destra, e eles façam. Mas nos rincões da cidade, qual é a fiscalização que vai ter? Então, assim, para mim é um projeto que não tem muita eficiência, mas foi aprovado por unanimidade. Qual é o teu ver sobre esse projeto? Esse projeto ele chegou com um corpo diferente, né? Ele era muito mais amplo, e na própria comissão a gente começou a debater com o próprio Silvio para que ele pudesse ter mais eficácia, que ele fosse mais direcionado, que ele também não entrasse em outros âmbitos, como o direito de ir e vir, o direito da população de, da sua liberdade, né? Então, assim, a gente teve uma discussão muito grande junto com a consultoria jurídica da Câmara, com as comissões de legislação, direitos humanos. Tem várias comissões nesse debate. E aí a gente chegou a um senso comum, teve algumas emendas e Eu foi vi que deu apresentado. uma restringida. E a gente apresentou esse projeto. É, 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 a gente não, Silvio, né? Silvio apresentou, passou pelas comissões, foi para a plenária e foi aprovado, né? A ideia de Silvio até, e da comissão surgiu essa ideia, que foi o vereador Gil Bobinho, que também contribuiu pela Comissão de Direitos Humanos, de a gente ter um espaço de tempo Adaptação. de adaptação, né? Então, os primeiros 6 meses é para educação e reeducação da população, né? Então, não vai ter esse projeto não vai ser a título de multa logo no início, vai ser só de reeducação, de se conversar, nas situações que forem abordados, informar que não existe a possibilidade de se fumar, né, mais, e nenhum fumígeno, né? Então, isso é em geral em praças públicas, né? E quem vai ficar responsável por essa fiscalização? O Poder Executivo, né? Mas quais os agentes têm definido no projeto ou não? A prefeitura vai ver quem vai fazer, porque a gente já tem um quadro de É, agentes de trânsito minúsculo, de guarda municipal também. Aí se forem eles mesmos que vão fazer isso aí, a gente já sabe como vai funcionar. Então no projeto não tem essa destinação de quem eu, vai fazer a fiscalização, só eu, que é o projeto, o Poder Executivo. eu não lembro muito bem, né? São muitos projetos, mas eu acredito que seja o Poder Executivo, aí Guarda Municipal, né? E Que fazem parte é, do Poder Executivo. O que tinha no projeto inicial de Silvio e o que ficou? Porque se eu não me engano, no projeto inicial não podia fumar em canto nenhum, no meio da rua, né? Você tava no vento e não podia. Gente, no meio da rua, pra mim nunca fez muito sentido. Mas agora ficou só em praças e parques, foi isso ou eu tô enganado? isso. Praças e parques antes tinha vias públicas, né? Então, vias públicas ficavam muito abrangente, praticamente Sim, você não poderia fumar no meio da rua, sim, né? Aí acho que interfere também no direito
Sem dúvida, no meio da do tempo. liberdade E das olha que eu pessoas. nem fumo, mas pra mim é um projeto que não faz muito É, sentido, né? De você não poder fumar no meio da rua e vai fumar onde, é. né? Mas que bom, bom, espero que o Poder Executivo tenha essa facilidade de fiscalizar, mas eu acho muito difícil que isso aconteça. Eu entendi, Silvio, né? É um projeto importante, é um projeto voltado à saúde, né? A preocupação dele, principalmente por ele ter sofrido, né? E hoje ele tem câncer. Ele é uma pessoa que luta contra essa doença. Ele fumou por muitos anos e é uma preocupação que ele tem e que ele abraça, mas que é um desafio grande, né? É um desafio grande, É. principalmente pela implementação desse projeto. Deveria ser proibida a fabricação e a venda, porque se não fabrica, não vende, se não vende, ninguém fuma. Mas não, ele sabe, é uma coisa que. Mas enfim, tem algum projeto seu que você acha importante, que você ainda não colocou para votação ou que está em tramitação lá na Câmara, ou você ainda está formulando esses projetos? Tem alguns projetos que estão sendo formulados. Eu até prefiro não informar, porque às vezes tem outros vereadores Sim, escutando sem e dúvida. quando você falou sobre a questão de bairros, né, de vereadores e dessa concorrência, como eu te disse, às vezes existe um respeito muito grande por um outro vereador já tem um trabalho ali realizado. Então fica difícil você conseguir conquistar algo. Mas em contraponto também a forma de conquistar é trazendo projetos e ações. No Sim, momento que a gente fala em forma quais são nossos projetos futuros e para as localidades que a gente pretende fazer, a gente também está dando margem sim. a outros vereadores que não são nossos concorrentes. E eu já vi vários embates lá, viu? Esse projeto era meu, eu botei primeiro, olha a data, quem botou o requerimento fez. Já teve Eu várias já vezes lá cheguei a dessa sofrer forma, isso no começo do mandato. tá Eu vendo? informei sobre um projeto que queria fazer, na terça seguinte, outro vereador estava apresentando meu projeto. E aí você fica super estressado. É incrível como a gente tem que ter. É feito seu pai disse, né? Que não tem amigos, porque todos são concorrentes. Pode não É, ser agora, mas quando chegar a eleição, mesmo que não seja do seu partido, mas todos são concorrentes. Então por isso que tem que ter esse cuidado e esse embate. Hugo, a gente já tá chegando no final. Eu queria fazer uma coisa que me preocupa muito é a urbanização, que eu acho em Caruaru muito pequena. Se você não tem, eu queria pedir que você desse um olhar especial para isso. Que eu teria 1 milhão de projetos de como fazer coisas fáceis que transformasse a cara de Caruaru que hoje em dia a gente vê tirando o verde e colocando concreto, derrubando as árvores por conta de fios. Cara, o problema não é a árvore, o problema é o fio. Embute o fio por debaixo, como existe várias cidades fora do país, inclusive São Paulo, Rio de Janeiro, elas têm uma margem de 8, 10% de toda a cidade que os fios, eles são subterrâneos, eles são embutidos e assim, além da cidade ficar muito mais bonita, a gente fica com muito mais verde. Mas não, em Caruaru mesmo eu vejo várias vezes, não, porque dá problema no fio, pô, corta a árvore. Cara, o problema não é a árvore, a gente tem que plantar mais árvores. Então assim, eu teria 1 milhão de projetos de urbanização de cidade que a prefeitura gastaria muito pouco, que incentivaria as pessoas. Então, se você não tem, eu queria que você desse um olhar especial, porque a gente fala muito sobre o meio ambiente, mas na prática nada se faz. Seja Queiroz, seja Raquel, seja Rodrigo, a gente não vê um projeto de urbanização. E eu não acho que urbanização deve ficar em segundo, em terceiro plano. Eu acho que deveria ser primeiro plano, porque isso traz saúde para a população. E quando a gente traz saúde para a população, a gente gasta menos na própria saúde. Então, você tem esse olhar para o meio ambiente, tem. tem algum projeto ou você vai focar também nisso? Eu vou falar de um projeto que eu não sei se já foi. Mas se não quiser falar, eu só quero saber o seu olhar É. para isso. Vou falar, não sei se algum vereador já apresentou, mas que eu já vi em outras cidades. Que pensando numa cidade mais urbanizada e sustentável, desconto de IPTU para casas, né, que tenham algum tipo Sim, de ação para isso. de ação para isso, né, uma casa que seja mais verde, né, que tenha mais árvores, aqueles muros que o pessoal chama trepadeira, né? Sim. Então,
no seu IPTU. E inclusive tem várias árvores que a raiz dela ela não estoura para cima. Então a prefeitura poderia muito bem fazer uma ação, doar essas árvores, porque existe calçadas que não tem garagem que poderia ser plantada. Toda calçada que não tem garagem plantada, tu já imaginasse o tanto de árvores que a gente teria, o quão urbanizado seriam as ruas da cidade. E em lugares públicos, eu vejo praças que não tem uma árvore. Isso para mim é inaceitável. Uma coisa simples, você vai lá, planta. Sabe? Então, assim, é esse olhar que Rodrigo precisava ter e é onde chegam os vereadores, que você pode chegar, montar um projeto desse que é coisa simples. Olha, prefeito, vamos fazer isso aqui, que isso é coisa boa. Então, eu espero muito, feito diz o Matuto, eu vou tucalhar o seu mandato para ver se você vai ter esse olhar especial, porque eu acho que urbanização é coisa simples. E quando tem vontade política, como você falou, a gente consegue fazer tudo. Então, Hugo, muito obrigado. Agora eu quero um bate-bola jogo rápido com você. Você pode responder em uma palavra o que significa o que eu vou perguntar para você. Tá certo, vamos embora. Família. Família é minha base. Dinheiro. Temporário. É algo temporário, é algo que eu não sou uma pessoa muito. E é um defeito que meu pai uma vez me disse. Eu não sou uma pessoa ambiciosa. E eu acho que na política tem que ser um pouco. Tem bastante. É, Com medidas. é. Mas tem que ser. Natureza. Vida. Eu gosto muito de natureza. Eu gostava muito de acampar, de Renova as fazer trilha. energias, né? É algo que nos faz bem e acho que é importante ter até dentro da nossa cidade, né? Deus. Urbana. Deus, eu acho que é, é um sentimento muito forte dentro de todos nós, né? Eu acho que o tamanho de Deus é o que a gente sente por Ele. E eu aprendi muito com a vida e no conselho, principalmente, de direcionar tudo e entregar cada vez mais a Ele. Então, eu não pareço uma pessoa muito religiosa porque eu não falo muito sobre, porque é algo mais interno. Mas eu tenho uma visão que tudo na minha vida e o trabalho que a gente realiza é uma missão. Então, internamente, eu sempre falo pra mim, né? Eu sou só uma ferramenta em uma obra. Hugo Leonardo por Hugo Leonardo. Eu acredito que eu sou uma pessoa simples, uma pessoa verdadeira. Eu sou uma pessoa totalmente dedicada ao que eu faço. Sou muito organizado, muito pragmático e que pode esperar o melhor de mim sempre, em tudo que eu Vai fazer. esteja pretensioso a fazer. Então, assim, quando eu penso em Hugo na política, né, e quando eu disse que seria aquele candidato que escolhi ser vereador, eu sabia e sei, né, que eu vou dar o máximo e pode ter igual, mas melhor não vai ter não. É isso mesmo. Hugo, muito obrigado, viu? Você aceitou de pronto. Eu lhe Eu que desejo um agradeço. mandato incrível, que você realmente possa executar coisas boas para a nossa cidade. A gente sabe que o Poder Legislativo não tem a prerrogativa de executar, mas tem a prerrogativa de indicar, de aconselhar, de fiscalizar. Então, que seu mandato seja próspero e de muito sucesso, viu? Muito obrigado mesmo. Eu agradeço, Ramon, agradeço a todos que fazem parte do Sem Papas na Língua. Dou um abraço aí a todos que estão em casa, a meu amigo que está ali trabalhando com você. E parabéns, todo sucesso do mundo aí para que cada vez vocês cresçam mais e que a gente cresça junto, né? A gente Verdade. cresça o Sem Papas na Língua, o Gabinete Hugo Leonardo Chaves e Caruaru. Muito obrigado. E a vocês, muito obrigado. E é como eu sempre digo, eu posso nunca concordar com o seu pensamento, mas eu defenderei até a morte o seu direito de tê-lo. Até mais.